Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Bom, então, eu me chamo Guilherme Manfredini Bueno. Eu sou engenheiro civil. Atualmente eu trabalho na empresa Vergraf, prestando consultoria nessa área de apoio para cálculo estrutural. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre as aplicações, as principais aplicações e algumas propriedades de vergalhões compósitos reforçados com fibras de vidro e grafeno. Então, atualmente a Vergraf ela está fabricando vergalhões e telas e futuramente vai ter outras soluções que estão em desenvolvimento. A composição do material ela está mostrada aqui na imagem. No núcleo dos vergalhões e das telas tem fibras de vidro e envolvendo essas fibras tem uma matriz polimérica na qual a gente faz a incorporação do grafeno. Bom, dentre os produtos que nós temos sendo comercializados atualmente, a gente está fabricando os vergalhões nos mesmos diâmetros que o aço, diâmetros menores até o 10 milímetros a gente consegue fornecer em rolos de cerca de 100 metros de comprimento. E para diâmetros maiores, até o 32 milímetros, só as barras retas, de 6 ou de 12 metros. E as telas, a gente tem nos mesmos padrões que o aço, nos espaçamentos 10 por 10, 15 por 15 ou 20 por 20, e nas medidas 2 por 3, 2,45 por 6, e também conseguimos fabricar em rolos de 3 metros de largura por 100 metros de comprimento. Aqui tem uma imagem dos produtos lá na planta industrial, que fica localizada a 100 quilômetros aqui de São Paulo capital, em Cambuí, Minas Gerais. Como o arquivo foi salvo em PDF, aqui não vai dar para ver, mas é um vídeo que ele mostra a facilidade para desenrolar uma tela. No caso, essa tela aqui ela tem 3 metros de largura por 100 metros de comprimento. Então, em cerca de 10 segundos, aí depois que o pessoal que está fazendo o manuseio do material libera ela, ele já tem a armadura disposta. Então, no caso da montagem na obra, isso vai reduzir a quantidade de pessoas ali que vai precisar fazer a montagem de armadura, também aumentar a produtividade. Esse material, os materiais compósitos reforçados com fibras, eles foram desenvolvidos por ter um apelo relacionado à durabilidade. Como todo mundo sabe, o aço está sujeito ao problema da corrosão e caso a gente não faça o reparo, o reforço da nossa estrutura, ela vai vir a colapsar. E para a gente fazer o reparo e o reforço, nós vamos ter que envolver um desperdício aí de dinheiro, para envolver dinheiro para fazer essa manutenção. Então, esses materiais compósitos, eles surgiram como uma alternativa para evitar essas manifestações patológicas causadas pela corrosão do aço. Quando a armadura em si, a armadura metálica, ela sofre a corrosão, vai acontecer uma redução na aderência com o concreto, e essa redução na aderência vai comprometer a segurança e a tendência as fissuras existentes ali na peça de concreto vão ir se propagando, e caso eu não faça essa manutenção, eu vou ter o colapso da minha estrutura. Então, nesse sentido foram desenvolvidos os vergalhões e as telas de compósito reforçados com fibras. Ali na imagem está mostrando a estrutura física, no núcleo as fibras. Existem diferentes tipos de fibras, diferentes tipos de resina. As fibras elas servem para resistir, para dar capacidade mecânica ali do vergalhão, do material de reforço. E a resina
ela absorve os esforços e faz a transferência para cada uma das fibras individuais. Então, conforme eu mencionei, existem diferentes tipos de fibra disponíveis para fazer a comercialização desses materiais, né, compostos, as fibras de vidro, carbono, aramida ou basalto. A principal fibra que é utilizada no mercado por causa da sua relação custo-desempenho é a fibra de vidro. Os materiais compostos com essa fibra, eles chegam a atingir uma resistência à tração cerca de 2 vezes a resistência à tração do aço. Aqui a estrutura dos vergalhões, das soluções da Vergraf. Então a gente incorpora na matriz polimérica o grafeno. O grafeno ele é um material, a gente recebe ele disperso num líquido e a gente incorpora ele na resina. Ele a gente já recebe ele diluído, né, e faz a mistura na resina. Ele é um material cerca de 200 até 300 vezes mais resistente que o aço. Ele é muito fino e com isso eu consigo fazer essa incorporação na minha resina. Então ele tem uma resistência muito alta, né, e tem a tendência a melhorar as propriedades dos materiais compostos, a resistência mecânica, a resistência térmica, resistência à radiação ultravioleta. A fabricação dos vergalhões, das telas e das outras soluções que a Vergraf está desenvolvendo é através do processo de pultrusão. Nesse processo, as fibras elas estão aqui em roofings, né, em rolos, no início do meu processo. Depois elas vão passar por uma banheira, na qual tem a resina, tem o polímero, e é ali que nessa etapa já tem o grafeno incorporado. No final desse banho de resina tem o molde, onde eu vou ter o formato do vergalhão, da tela, e agora outras soluções como estribos e peças dobradas que vão estar sendo comercializados a partir do próximo ano. Depois que ela passa ali pelo molde, ela vai ter a cura dentro, né, de um forno, de uma estufa. E por fim é feito, né, o corte e o produto é armazenado, estocado para fazer a comercialização. Então os compostos de FRP, fibra reforçada com polímero, eles são cerca de 2 até 3 vezes mais resistentes à tração em comparação ao aço, não sofrem corrosão. Então isso eu vou ter uma estrutura muito mais durável. Foi o principal motivo por qual esse tipo de materiais eles foram desenvolvidos. São altamente versáteis, eu consigo estar aplicando eles em diversos tipos de obras, seja obras sem função estrutural ou até mesmo obras de infraestrutura. E a questão da composição dos materiais torna um material alternativo ao aço cerca de 4 até 5 vezes mais leve, né, em comparação ao aço. Esse gráfico ele mostra o aumento na utilização dos vergalhões na década de 90 nos Estados Unidos. Nessa década foi o período em que foi lançada lá na América do Norte o primeiro guia de projetos para fazer o dimensionamento e aplicação desses vergalhões reforçados com fibras. Então, nesse período aí teve um aumento de mais de 10 vezes, tanto em obras sem função estrutural quanto em obras de infraestrutura. E há uma estimativa feita por um instituto de pesquisa norte-americano que só lá na América do Norte a demanda por vergalhões à base de compostos com fibras vai duplicar ao longo de 5 anos. Nessa tabela é mostrado um comparativo entre as propriedades do aço, das propriedades que a norma exige para vergalhões com fibras
e as propriedades que a Vergraph está atingindo. Então, o aço ele tem uma resistência à tração variando entre 450 a 500 megapascal, o aço CA50. A norma ela exige que os vergalhões reforçados com fibras tenham uma resistência à tração de 800 megapascal. Os materiais, os vergalhões da Vergraph, eles já estão atingindo uma média de 1.210 megapascal. Em relação ao módulo de elasticidade, os guias eles exigem cerca de 40 gigapascal. Nós já estamos atingindo cerca de quase 52 gigapascal. A nossa densidade está cerca de 4 vezes mais leve em comparação à densidade do aço. A aderência ao concreto está bem similar também aos vergalhões metálicos. Além disso, esses materiais compósitos, eles não conduzem nem magnetismo e nem corrente elétrica. Então, ele é possível ser aplicado em, por exemplo, salas de ressonância magnética em hospitais. Não vai ter interferência ali das ondas, né? No caso da aplicação dos vergalhões de aço, há essa interferência. Então, em alguns hospitais nos Estados Unidos, eles fazem essas aplicações específicas, né, nessas salas aí, por exemplo, onde vai ter equipamentos para fazer ressonância magnética. E em relação à condutividade elétrica, aqui no Brasil, algumas empresas de pré-moldados que fabricam postes, elas já fizeram ensaios para validar a aplicação em postes, porque é um material, né, uma estrutura, um tipo de estrutura, um elemento estrutural que pode ter alguma armadura exposta e ali ele está segurando, né, um fio que está conduzindo corrente elétrica. Então, caso tenha alguma armadura exposta e alguma pessoa, né, venha vir a encostar nessa armadura exposta e tenha algum contato com a transmissão ali de energia elétrica, pode acontecer um acidente, né, um choque, uma fatalidade. Então, como os vergalhões compósitos eles não conduzem a eletricidade, além da redução da manutenção do poste, dele se tornar mais durável, não vai ter a patologia da armadura estar sujeita à corrosão, não vai haver também a condução de eletricidade pela armadura, caso tenha, né, algum fio ali exposto. Então, também é uma possível aplicação. Nós estamos fazendo os testes de resistência mecânica e outras propriedades na Universidade Federal de São Carlos, no Laboratório de Sistemas Estruturais, junto com a professora doutora engenheira civil, a Gláucia Dalfré. Então, aqui nessa imagem está mostrando um vergalhão posicionado na máquina universal de ensaios para determinar as propriedades mecânicas, resistência à tração, módulo. E aqui alguns resultados de vergalhões e telas em relação às propriedades mecânicas. Então, a tração, que a norma está exigindo 800 megapascal, aqui a gente testou e todos os valores estão acima de 1.000 megapascal, numa média de 1.215 megapascal. Então, já está bem acima do que a norma está exigindo. E aqui nessa coluna, os valores de módulo de elasticidade que também estão acima do que a norma está exigindo. A nossa média está em torno de 52 gigapascal. E aqui no quadro abaixo é um resultado das telas. Em uma direção há um trançamento, né, dos fios, e a gente testou essa direção secundária das telas para determinar qual seria a resistência à tração, se há alguma perda por conta desse trançamento, porque eu estou fazendo, né, um desvio ali na direção longitudinal da minha fibra. O vergalhão em si ele tem as fibras 100% na direção longitudinal, e ali na tela, na região do trançamento, há um desvio nessa direção. Então a gente testou essa direção nas telas, e os valores também, fazendo a média, eles ficaram na faixa de 1.000 megapascal. Então,
continua, né, estando acima do que a norma exige e também cerca do dobro do valor do que é o valor da resistência à tração do aço CA50. E o módulo também, o módulo de elasticidade também ficou na faixa dos 50 gigapascal. Em relação ao comportamento do material dentro de uma estrutura que seja cometida por um incêndio, foi feito um ensaio em escala real de uma laje em uma universidade no Canadá e foi publicado esse trabalho, né, que mostra os resultados deste ensaio na revista Composite Structures. Aqui está descrevendo, né, o resumo da pesquisa. Então eles fizeram o dimensionamento conforme a norma canadense específica para elementos estruturais armados com vergalhões ou telas de compósitos reforçados com fibras, a CSA S806, que ela é uma norma de 2012, a última atualização que ela teve foi no ano de 2021. E aqui tem a designação, né, do que foi testado. Então, os cobrimentos que eles utilizaram na laje, a curva padrão de incêndio que foi utilizada. Existem duas curvas padrões de incêndio, né, as mais usadas aí no mundo, que é a ISO 834 ou a STM 119, que ela tem diferentes curvas dependendo do tipo de incêndio que eu tenho. Então, tem as curvas para incêndios residenciais, que superam 1000 graus Celsius, que foi, né, a curva que foi utilizada aqui nesse ensaio. Aqui tem uma descrição ali aqui embaixo uma representação do forno, né? Então a tampa do forno é o elemento estrutural que é testado, no caso a laje, dimensionado conforme a norma canadense. E na parte inferior do elemento estrutural está acontecendo o incêndio. Então é como se fosse um incêndio acontecendo num apartamento, né, inferior, e num pavimento inferior, e a gente testa, a gente mede na parte superior do elemento estrutural a temperatura, para ver até quando que a faixa de temperatura que a norma exige vai suportar, quando que o elemento vai perder também a sua capacidade vai atingir a deformação, né? Vai perder a sua estabilidade. E ali na imagem superior o elemento, né, estrutural que foi moldado. Então a laje com os vergalhões com fibras de vidro. Então a curva que eles seguiram foi a STM E119 para incêndios em edificações residenciais. Geralmente o incêndio num apartamento ou numa casa, ele atinge cerca de 700 graus Celsius, em função dos materiais combustíveis que tem naquele ambiente, móveis, né, madeira, os eletrodomésticos. E essa norma, ela tem essa curva, ela tem um coeficiente de segurança aplicado, então a temperatura ali, ela supera um pouco os 1000 graus Celsius. Aqui tem as imagens da laje depois do ensaio, que mostra quando ela perdeu a sua estabilidade, ela rompeu. E aqui tem a conclusão do trabalho, né, da pesquisa experimental, que mostra que essa laje dimensionada com vergalhão, né, com uma malha de polímero reforçado com fibra, seguindo a norma canadense e sendo exposta a uma curva, a STM 119, sujeita a mais de 1000 graus Celsius, ela perdeu a sua estabilidade e a temperatura, né, após mais de 3 horas de ensaio. Então, o tempo de resistência ao fogo desse elemento estrutural que foi testado com
tela de compósito aguentou mais de 3 horas ou 180 minutos, que é o tempo requerido de resistência ao fogo pelo Corpo de Bombeiros aqui no Brasil, né, para edificações com mais de 20 pavimentos. Então daria tempo para as pessoas que estivessem ali naquele local sujeito ao incêndio evacuar em segurança antes de acontecer o colapso da estrutura. Pelo mundo afora, já existem normas para fazer o dimensionamento com esse material e normas, né, que colocam as especificações que o produto tem que atender. Então, a primeira norma, o guia de projetos que surgiu foi o ACI, nos Estados Unidos, na década de 90, e posteriormente foi se disseminando, né, mundo afora para a Europa, e surgiu também, né, um guia de projetos no Canadá. Também tem na Itália, no Japão, na Rússia, e tem as mundiais, a ISO e a STM. Aqui no Brasil, novembro de 2021 foi lançado pela ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, e o IBRACON, Instituto Brasileiro do Concreto, a prática recomendada para fazer o dimensionamento e as especificações que esses materiais eles têm que atingir. Eu participei do comitê que desenvolveu esse guia, e ele foi baseado em todas aquelas normas internacionais. Depois do lançamento, que aconteceu em novembro de 2021, a mesma equipe que fez a escrita do guia do IBRACON começou a escrever a ABNT, que na verdade é uma continuação, né, desse guia, com algumas mudanças, pequenas mudanças e alguns avanços. Então, desde março de 2022 até o dia 10 de maio de 2024, foram escritas as ABNTs. Uma que é para as especificações dos produtos e outra para o dimensionamento estrutural. O texto foi finalizado dia 10 de maio. Aqui tem uma imagem do título da norma, então essa aqui é para produto, que ela vai ter o título Barras de polímero reforçado com fibras, destinadas a armaduras para estruturas de concreto armado, dividida em 11 partes, que vai mostrar, né, a resistência à tração que o produto precisa atingir, a resistência de aderência que ele tem que ter com o concreto, o cisalhamento, temperatura e transição vítrea, e também como que eu vou ter que fazer os ensaios para fazer essa caracterização. E essa outra norma aqui, ela vai ser um documento único, que é para fazer o dimensionamento estrutural. Então é o procedimento para fazer o projeto da estrutura. A Vergraf, ela é associada da Bifibra, então, que é uma associação que vai certificar os produtos que estão sendo comercializados através de selos para garantir que eles atendam às especificações que são exigidas pela norma. Em relação às aplicações do material, ele é aplicado pelo mundo já há muitos anos, desde elementos que não têm função estrutural até obras de infraestrutura. Eu vou mostrar agora umas imagens, depois eu finalizo a apresentação para mostrar alguns exemplos dessas aplicações. Então, o histórico aí do material já é em torno de 50 a 70 anos de aplicações, apesar de que o primeiro guia de projeto só foi lançado na década de 90, mas eles já começaram, né, a aplicar e desenvolver esse material há cerca de 70 anos, já se tem um histórico. Algumas obras, que inclusive as imagens elas estão na norma lá do ACI,
São aplicações em hospitais. Por exemplo, esse hospital aqui no Texas, ele é específico para fazer ressonância magnética. Então, como o material não vai causar interferência nas ondas ali em função dos equipamentos, é uma possível aplicação. Além disso, né, em túneis, linhas de trem, pontes, muitas aplicações em pontes, rodovias, pisos industriais, fundações, institutos de tecnologia, shoppings. E aqui são sempre obras no exterior, né? Alemanha, Rússia, Estados Unidos, Japão, na Europa. Essas aqui são as pontes do Canadá. Eles não utilizam aço no tabuleiro da ponte, é sempre com vergalhões de fibra, por conta da durabilidade. Além do mais, né, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, está sujeito a neve. Então, em algumas regiões, eles colocam o gelo sobre as pontes para derreter, né, para facilitar o degelo. E o sal ele tem a tendência a atacar o concreto e também a armadura, levando à corrosão. Então, está fazendo a substituição do aço por esse material é uma alternativa para garantir que eu não vou ter o problema da manifestação patológica da corrosão na minha armadura. Aqui outras obras em ferrovias, linhas de trem na Europa, Áustria, Alemanha, Suíça, Holanda. Instalações que ficam perto de regiões litorâneas. Aqui uma barreira de contenção litorânea também. Fundações na Alemanha, estações de tratamento de água e de esgoto. Essa aqui é no Canadá, 100% reforçada com vergalhões de fibras, desde da laje ali, o radieiro, as paredes laterais, depois a tampa. Aqui o detalhamento da armadura, o espaçamento, diâmetro 15 a 20 milímetros. As estruturas de metrô no exterior, na Alemanha. Edifícios residenciais na Suíça, as pistas de aeroportos. E aqui nos Estados Unidos, as rodovias, né, são com pavimento rígido. Aqui no Brasil a maioria é asfalto, no exterior é pavimentação rígida. Então eles fazem o concreto armado também com esses materiais aí à base de fibras. O tabuleiro de ponte também, né, e as paredes de contenção. E aqui no Brasil as obras aí que estão iniciando, já estou finalizando a apresentação. Falta pouco. Tem as malhas para armadura de distribuição para resistir aos esforços, né, que tendem a causar fissuração no concreto. Empresas de pré-fabricados estão fazendo, nesse caso aqui é um gradil, então eles estão substituindo a armadura metálica por essa armadura de fibra. Existem casas também sendo construídas. Nesse caso aqui é uma mostra de arquitetura na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela acontece todos os anos são refeitas casas diferentes. Eles constroem para a mostra, a mostra acontece de outubro a dezembro, depois eles fazem a demolição e no próximo ano sempre reconstroem no mesmo terreno. Então eles já vêm aplicando os materiais com fibras nas fundações, nos elementos estruturais desde o ano de 2022. Essa casa é uma casa modular, mas toda a fundação dela, a estaca-broca, os pilares, a laje de sustentação é com os materiais compostos com fibras. A empresa de pré-fabricados também está fazendo painéis para vedação, então ela ali na figura da esquerda tem um painel que depois ele vai ser usado para montar uma parede, né, de vedação. Também ali na peça para arquibancada, vigas pré-moldadas. Aqui uma viga pré-fabricada. Os elementos pré-fabricados eles são usados para... Depois foram levados para Florianópolis, de Porto Alegre para Florianópolis. Foi feita a montagem dessa residência. 90% do reforço utilizado foi com vergalhão e telas com fibras. Aqui aplicações que é
a principal aplicação, pisos industriais. Nesse caso aqui é uma armadura dupla para resistir ao esforço de 10 toneladas por metro quadrado. No mesmo terreno lá da mostra de arquitetura, as casas da última mostra que aconteceram no ano passado. Nesse ano não vai ter a mostra por conta da tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, as inundações, então foi abortado, só vai acontecer o próximo ano, mas no ano passado então eram essas as residências. Na esquerda é uma casa modular, mas toda a fundação dela, as estacas brocas, a laje que está sustentando ela, foi feito com material de fibra. Aqui na casa da direita é em concreto armado, 100% com fibra. Essa outra aqui também é um caso, ela tá com revestimento, parece que não é concreto armado, mas é o revestimento. Ela é de concreto armado e foi aplicado o reforço de vergalhões compostos, e nessa aqui também. Aqui são aplicações em galpões industriais, estacas brocas, contrapiso, a laje como armadura de distribuição. Um único operador ali que está fazendo o manuseio consegue erguer, né? Se fosse uma tela metálica, geralmente é 2 ou 3 pessoas que precisam fazer o manuseio, então facilita a ergonomia, né, da pessoa por conta de ser 5 vezes mais leve, e também não dependo de muitas pessoas ali para ajudantes para estar fazendo a montagem da armadura. Também isso acaba aumentando a produtividade na obra. Aqui uma aplicação em piso para acesso para garagem, galpões industriais, outro galpão industrial, usina hidrelétrica também, as paredes de contenção ali lateral. Existem muitas paredes, aí, muitas contenções, solo grampeado ao longo das rodovias, então já também tem já tem uma construtora aqui no Brasil, que agora vai fazer o processo de ampliação aí de uma rodovia, e num trecho vai ser feito, né, um primeiro teste aí de fazer um solo grampeado aqui no Brasil, fazendo, né, o reforço ali com uma tela de material composto com fibra. Aqui os postes de concreto que eu mencionei, né, que a maioria até hoje foi feito com aço, e a gente já fez um teste numa indústria de pré-fabricados para validar a questão da resistência à tração, que ele tem que atingir, a deformação, a fissuração. E a gente conseguiu validar esse protótipo aqui. Então, no caso de ter alguma armadura exposta e um fio conduzindo eletricidade, não vai ter risco de acontecer o choque ali, que alguém tenha contato com aquela armadura exposta, porque os compostos eles não têm esse problema de condução. E outras aplicações aí que também vem acontecendo, que não é para o concreto armado, mas dispositivos de apoio no agronegócio, estruturas de arcos para estruturas de estufa, que estariam sujeitos ao problema da corrosão, também está tendo, né, aplicações. A questão das dobras, eu tenho que fazer a dobra no meu processo de fabricação. Então, enquanto se eu não tiver uma peça dobrada, eu posso estar fazendo a mesclagem com aço, usando na armadura transversal, nos estribos, nos ganchos de ancoragem, ou fazer a solicitação para a empresa fabricante para essas peças dobradas. E a amarração eu posso fazer com material convencional, arame recozido, que nem eu faço com a armadura metálica, ou também posso estar utilizando uma abraçadeira de nylon. Tá? O corte eu posso fazer com uma serra manual ou com um tesourão, que também eu vou como se fosse um alicate, também eu vou conseguir cortar o material. E a questão da logística, do frete, né, o transporte, como o material é muito leve, carros utilitários, como caminhonetes, eles conseguem estar transportando o material. Nesse caso aqui, numa das imagens, foi feito o transporte de um rolo de 300 metros quadrados, 3 metros de largura por 100 metros de comprimento,
de malha, né? E 2 pessoas fazendo ali o manuseio desses 300 metros quadrados. E na figura abaixo, o material está enrolado, são vergalhões enrolados, e são 9.000 metros. 9.000 metros de vergalhão enrolado ali na caçamba, né, do veículo utilitário. Então facilita bastante a logística, né, o transporte, manuseio na obra, produtividade, esses materiais por conta da leveza dele. Então, aqui eu coloquei as referências de algumas normas que servem para fazer, né, o dimensionamento estrutural e que eu mencionei ao longo da apresentação. E eu mostrei algumas imagens também que não são da Vergraf, são de alguns trabalhos científicos. Também tem a lista de referência aqui, né, para citar os devidos autores que fizeram os trabalhos, de onde que veio os dados que foram mostrados aqui, que não são dos laudos da empresa. E aqui eu coloquei as redes sociais, Instagram, LinkedIn, site da Vergraf, para quem tiver interesse em estar acompanhando as novidades, as atualizações. A gente está sempre postando lá o que vem saindo, né, de novidade e obras que a empresa vem aplicando aí os seus materiais. Eu agradeço então a participação e interesse de quem está aqui presente, assistindo, e me coloco à disposição para tirar dúvidas, perguntas. Acho que o tempo aqui já encerrou, mas depois a gente pode estar conversando lá no stand da empresa. No caso da Bifibra, eu estou no stand da Bifibra, que fica aqui nesse corredor, dobrando aqui para a esquerda. Então, quem tiver interesse, eu vou estar lá depois para tirar as dúvidas e responder as perguntas. Obrigado mais uma vez.